Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre algumas opções de jogadores para o Cruzeiro nessa próxima temporada. Eu já até trouxe várias opções como essa para vocês, mas eu achei um portal lá no Twitter que trouxe uma lista de jogadores bem interessantes. Eu falei, eu acho que eu vou pegar essa lista aqui como comparação, né? Até para sair um pouco da minha bolha de jogadores que eu acho que é uma boa, porque eu já falei várias vezes aqui de alguns para vocês. E foi o portal aqui do Marcos Souza, valeu demais a ele lá no Twitter, até segue ele lá, deve fazer mais conteúdos como esse, que trouxe uma lista de opções para o Cruzeiro. O primeiro já aqui, ó, eu achei sensacional, que é o zagueiro Marco Pellegrino, 21 anos de idade, ele que é argentino e que, no caso, pertence ao Milan. Aí você deve pensar, putz, mas o cara pertence ao Milan, argentino, cara, não compensa muito não, né? A grande questão é o seguinte, ele tem 21 anos de idade, olha que grande promessa, né? E ele surge no Platense muito bem, entre 2020 a 2023. Profissionalmente pelo Platense ele não jogou muito, foi apenas a reta final desse ano. E por incrível que pareça eu assisti um jogo dele lá na Argentina, tá? 17 jogos e um gol, fui no jogo aí do Platense, e ele jogou bem, tá? Nesse jogo aí, inclusive, eu lembro que a zaga dele era esse cara e um outro que o Goiás estava de olho, né? Meu irmão tem um canal do Goiás. Aí eu lembro que nós estávamos na partida e tinha os dois zagueiros, né? Um era o Goiás, estava de olho, e o outro era o Marco Pellegrino. Então, assim, ele jogou 17 jogos, um gol e foi para o futebol italiano. Eu não consegui achar aqui o valor exato, mas falávamos que era um valor próximo de 3 a 5 milhões de euros, tá? E aí, pelo Milan, ele chegou em julho e desde então jogou apenas uma partida, né? Eu pensei, uma partida tudo bem, né? Tava pensando que nós estávamos em agosto, tipo assim, na mente, né? Você olha e fala, não, chegou esses dias, né? Aí eu falei, pô, não, né? Já está quase no meio da temporada europeia e ele entrou em campo uma vez apenas. Então, o zagueiro de 21 anos, será que um empréstimo, por exemplo, seria tão impossível nesse momento? É óbvio, o Milan com certeza gostaria de emprestá-lo muito mais para uma equipe de outro time do futebol italiano, por exemplo, ali para uma equipe que está na primeira, um Sassuolo da vida, para ele jogar como titular, do que voltar ele para o futebol sul-americano, mesmo que seja para o Cruzeiro, para o River Plate, para o Palmeiras, tenho certeza. Mas quem sabe ter uma compensação financeira também, ou por exemplo, uma obrigação de compra, né? Não poderia sair negócio, achei realmente bem interessante. Pode deixar aqui que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre esse nome, né? O Marco Pellegrino, é isso? Jogador então de 21 anos de idade e atua aí como zagueiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a sua ajuda para chegarmos a esse próximo objetivo de 41 mil inscritos, quem sabe ainda até o final desse ano, seria um ótimo presente de Natal aí para mim. E para para nós chegarmos a esse número, né, nós precisamos de apenas 650 inscritos. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante. E compartilhar esse vídeo, né, com seus amigos cruzeirenses aí, manda lá no grupo, pergunta, né, será que tem alguma boa opção aqui dessa lista? Que tem vários nomes. Que eu vou começar aqui agora com outros. Bom, então dando sequência aqui, mais um jogador que eu achei bem interessante também, vou deixar aqui aparecendo para vocês, é outra opção de zagueiro, né, que o Cruzeiro precisa muito, que é o Juan Pablo Vargas, ele que é da Costa Rica, ou seja, costa-riquenho, 26 anos de idade, e que eu pensei que esse cara iria para o Santos, tá? Em julho desse ano, já tinha conversas bem avançadas, até o Marcos Souza aqui fala sobre isso, e assim, jogou a Copa do Mundo pela seleção da Costa Rica, e é uma posição que o Cruzeiro precisa, né? Que é de zagueiro. Ele joga como pelo lado esquerdo, ele é canhoto, ou seja, seria pro lugar do Castan, eu acho que o Castan até tem jogado bem, tem 1,92 m de altura e, no caso, nessa temporada aí pela equipe do Milionários, lá da Colômbia, 47 jogos, 3 gols e 2 assistências. Está aí para o seu 4º ano consecutivo, né, na equipe, 2020, 21, 22 e 23. Somando aí esses jogos, então, soma mais do que 150 jogos pela equipe, 5 gols e 5 assistências. Jogou antes pelo Tolima e outras equipes bem menores, né, lá do futebol da Costa Rica. E, enfim, tem aí tido esse bom desempenho nesses últimos anos. Acho que seria uma boa opção para o Cruzeiro? Sim, tem que ver como que vai ficar em relação à zaga. Não acho o Luciano Castan ruim. Sinceramente, se ele continuasse como titular para o ano que vem, eu acho que seria uma péssima opção? Não acho. Mas eu acho que o Cruzeiro precisa sim se reforçar com um zagueiro pelo lado direito. Até gostei do João Marcelo nesses últimos 2 jogos, né? Contra o Goiás, contra esse último duelo contra o Botafogo também. Teve um ótimo desempenho. Acho que o João Marcelo, se ele tivesse tido mais espaço, poderia ser uma boa opção. E olha que quando ele chegou, eu não gostei muito, né? Porque o Cruzeiro basicamente fez aquilo que eu pensei, né? Pô, para que vai trazer o cara do Porto B, sendo que ele foi contratado e nem estava jogando, né? Para que então? Era melhor ter investido em outro nome. E aí ele começou a jogar e o Cruzeiro, assim como eu, mas principalmente o Cruzeiro, né? Ele percebeu muito tarde que ele era melhor do que as opções, como por exemplo o Neres. Não que eu acho, por exemplo, nossa, o Neres e o Castan são terríveis. O maior problema do Cruzeiro é o ataque. Que agora eu vou falar sobre alguns jogadores. Mas os zagueiros ajudam muito nessa construção da jogada. Porém, não é o que eu gostaria, tá? A zaga do Cruzeiro nesse ano. Acho que tem alguns lances ali, até contra o Botafogo, se você for ver, o Castan não chega muito em cima do jogador ali que, acho que foi
Esqueci o nome do cara agora, Luiz Henrique, não sei, que estava livre ali dentro da área para cabecear. O Cruzeiro quase leva um gol extremamente bobo. Então não é aquela coisa, acho que está perfeito. Não, acho que se o Cruzeiro tiver algumas opções a mais na zaga, uma competição saudável, isso é normal de acontecer. Não acho que tem que ter apenas um zagueiro para aquela posição. Se o Cruzeiro perde o Castan, quem que tem para zagueiro pelo lado esquerdo? Não tem ninguém. Então essa questão aí eu fico com o pé atrás. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Lembrando que também para zagueiros já temos o acerto, né, com o Zé Ivaldo para a próxima temporada, mas que joga aí pelo lado direito. Outro aqui no vídeo é um volante aqui brasileiro que eu já trouxe o vídeo aqui dele no canal e que esteve sendo especulado no Cruzeiro. O Felipe Amaral, 20 anos de idade, que está atualmente na Ponte Preta, acho um ótimo jogador. Se fosse um volante argentino de 20 anos, todo mundo gostaria, né? Aí como é brasileiro, eu tenho certeza que vai ter uns pessoas que vão ficar com o pé atrás. Mas pelo esse histórico que ele tem, de mais de 83 jogos pela equipe da Ponte Preta principal e apenas 20 anos, várias convocações para a seleção brasileira sub-20, eu acho sim que é um excelente jogador. Nessa temporada pela Ponte Preta, 51 jogos, 1 gol e 2 assistências, temporada passada com mais 32 partidas e 1 gol marcado. É aquela coisa, você acha que é a melhor opção então para o Cruzeiro, Gustavo? Tem que fazer esse investimento? Não, por quê? Mesmo que fosse aqui um argentino, um uruguaio, até um espanhol, o que seja, porque tem que saber lidar nessa diferença, né? Tem muita gente que olha o jogador só por ele ser estrangeiro já pensa, nossa, esse cara aqui vai ser muito melhor. Mesmo que seja aqui, ó, o zagueiro da Costa Rica, que é excelente, mas tem certeza, se comparar ele ou um brasileiro com os mesmos números, né, um zagueiro do Cuiabá, por exemplo, tem certeza que todo mundo vai preferir esse zagueiro lá de fora, porque não vê ele jogando com frequência, não sabe como que tá o Milionários, e que tá bem, inclusive, né? Mas enfim, o Felipe Amaral, por que eu não acho que seria uma boa opção? Ele ou qualquer jogador que não chegaria para agregar e ser o titular absoluto no meio de campo, para mim não faz sentido. Por quê? Porque no meio de campo do Cruzeiro hoje, eu acho que o Ian Lucas e o Japa têm um potencial gigantesco, né? Gostei demais do meio de campo contra o Botafogo, que são 3 jogadores revelados pelo Cruzeiro, né? O Ian Lucas, que tudo bem, não é revelado, mas ele chega para o time de base, o Ian Lucas, o Japa e o Lucas Silva, né? Eu acho excelente. Acho que assim, se não for para chegar um cara e ser titular absoluto, eu prefiro ficar com as promessas que o Cruzeiro tem. Inclusive o Felipe Amaral, da Ponte Preta, ele é companheiro de seleção do Ian Lucas na categoria de base. Os dois são convocados para o time sub-20 da seleção, então o Cruzeiro já tem um Felipe Amaral no seu time, que é o Ian Lucas, né? Então nesse setor de meio de campo, se não for para chegar ninguém que seja titular incontestável, eu acho que não compensa trazer mais uma promessa. Acho que o Japa, o Ian Lucas e várias opções, né? O Henrique, por exemplo, no meio de campo do Cruzeiro, acho que já é excelente. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, mais um aqui que eu achei interessante também é a respeito do Renier. Vocês lembram dele, né? Jogador que surge muito bem lá no futebol pelo Flamengo, foi comprado pelo Real Madrid por um valor gigante, acho que foi 30 milhões de euros, mais de 140 milhões de reais. Um meia de 21 anos de idade que passou por vários times emprestados. Eu vou deixar aqui para vocês. Surge no Flamengo em 2019, 15 jogos, 6 gols, teve bom desempenho e foi para o Real Madrid. É incrível como que ele nunca jogou um jogo no Real Madrid profissional, né? O Real Madrid ele é muito enjoado com isso. Pelo Castilha, 3 jogos, 2 gols, foi para o Borussia Dortmund, passou 2 anos por lá, basicamente, jogou 39 jogos, mas apenas 1 gol e 1 assistência. Nessa última temporada terminou pelo Girona, com mais 18 partidas, 2 gols e 1 assistência, e nesse ano foi para o Frosinone, lá do futebol italiano, soma 8 jogos, 2 gols e 2 passes. É aquela coisa, ele já foi especulado até por uma volta ao Flamengo e o Real Madrid não teve interesse. Então, justamente por conta disso, eu acho que só se muita coisa mudasse daqui para lá. Por exemplo, uma opção, beleza, para o ano que vem, mas para julho, porque ele vai lá e não consegue ter um ótimo desempenho no Frosinone e essa equipe do Real Madrid então vai lá e pensa, pô, é melhor emprestar ele para o Brasil, ele tem uma possibilidade de se valorizar, jogar bem e quem sabe voltar ou ser comprado por lá em definitivo, né? Que não conseguiria recuperar esse investimento, mas enfim, eu não acho que o Renier seria uma opção viável não, viu? Primeiro, os números dele no Frosinone é excelente. 8 jogos, 2 gols e 2 assistências, né? Eu até esqueci de pegar aqui se o Frosinone está na primeira ou na segunda divisão do futebol italiano, que isso faz muita diferença. Não, na primeira mesmo. Então, bom desempenho até aqui e muita gente, eu acho muito desespero, né? Pô, o cara tem 21 anos de idade. Pô, se ele jogar ele mais 2 anos e não der certo ainda no futebol europeu, ele vai estar só com 23, né? Então eu acho que o Renier tem tempo aí demais ainda para amadurecer. Eu acho ainda que vai dar certo no Real Madrid, sinceramente. Acho uma boa opção. Se chegasse para o Cruzeiro, então, com toda certeza. É um meio ofensivo, 21 anos de idade. Já passou aí pelo Flamengo, Real Madrid, enfim, Girona e o Borussia Dortmund. Pelo Borussia, por incrível que pareça, foi o time que ele mais jogou, mas sempre uma média de apenas 20 jogos por temporada. Quer saber o que você acha do atleta? Se acha, né? Se ele agregaria ou não. O portal aí também lá, o Marcos Souza, trouxe aqui sobre essa opção.
Bom, indo aqui para os últimos, ó, vou deixar aqui mais um com vocês, que é a opção para o ataque, né? Primeiro, o Mastriano, que todo mundo conhece ele, destaque do América, 30 anos de idade, que nessa temporada tem números bem interessantes, 21 gols marcados em 42 jogos, acho sim que pode ser uma boa opção, mas eu não iria. Por quê? Porque já tem tanto time de olho, e até o próprio Pedro Martins, que eu não gostei muito das contratações dele nesse ano, ele mesmo já fala, o Cruzeiro não vai ficar fazendo leilão, não vai ir atrás de um jogador que tem Palmeiras, Atlético Mineiro, todo mundo interessado nele. O América Mineiro tem contrato com ele bem longo, certamente vai pedir uma boa compensação financeira, até porque ele chegou com acho que foi quase 10 milhões de reais, e pelo América ano passado não foi bem, né? 11 jogos, 1 gol, terminou o ano, putz, será que fez bem em contratá-lo? E nesse ano, né, 42 partidas, 21 gols marcados. Passou aí por vários times do futebol, olha aí, jogou no Equador, Uruguai, México, Portugal, esse time aqui da Eslováquia e Itália. Meu Deus, foram vários times. E assim, acho que poderia ser um bom nome, tá? É do América e tudo mais. Quem sabe não poderia ter algum negócio. O Cruzeiro ficando 2 anos na Série A faz uma diferença muito grande na parte financeira. Então, eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Outro nome que eu achei bem interessante pro Cruzeiro seria o Flaco Lopes. Eu até lembrei dele aqui agora, porque, tipo assim, foi um nome que foi especulado no Cruzeiro, vocês lembram? No início desse ano. Ele e o Rafael lá do Palmeiras, acabei esquecendo o segundo nome dele. Foi só Rafael Elias agora. Rafael Navarro, né? Mas assim, o Flaco Lopes voltou a fazer gols, né? Nesse ano, 39 jogos, 8 gols. Eu acho que é um cara que ainda vai dar certo aí no Palmeiras. Mas se não desse, cara, o Cruzeiro conseguisse o empréstimo dele também, acho que poderia ser uma boa alternativa. Bom, para terminar aqui com vocês, outro nome que eu achei sensacional aqui, ó, Matias Arezzo, 21 anos de idade, ele pode jogar tanto como ponta esquerda quanto um centroavante mesmo, mas ele tem feito um papel como centroavante no Peñarol e tem tido um ótimo desempenho, tá? Nessa temporada, 36 jogos, 20 gols e 1 assistência, e ele pertence ao Granada, lá do futebol espanhol, ó. Ele surge na base do River Plate, lá do futebol uruguaio, e tipo assim, olha isso, pelo River Plate de 2019 a 2021, ele marcou 37 gols em um pouco mais aí de 100 jogos e foi lá para o Granada do futebol espanhol. No Granada, 17 partidas e 1 gol e voltou então para o Peñarol nesse ano com ótimo desempenho, né? 20 gols em 36 jogos. Até trouxe aqui nesse vídeo sobre um uruguaio, né, que está sendo especulado no Cruzeiro. Quando terminar eu deixo aqui como sugestão. Mas assim, esse outro centroavante ele tem números parecidos, porém tem 26 anos, contra 21 do Matias Arezzo, que certamente exigiria uma compensação financeira. Ele já foi bem também pela seleção uruguaia, já foi convocado para o time principal, e ok, tem só 21 anos, já foi convocado para o Mundial da seleção, da equipe de base, e sul-americano sub-17 e sub-15, entre 2017 e 2019. Ele era a grande promessa do futebol uruguaio e tem se tornado, né? Tem tudo para se tornar assim. A grande questão é, ele pertence ao Granada. Quanto que o Granada não vai pedir para negociar? Será que não pode aproveitá-lo lá no futebol europeu? Eu acho que sim. Então assim, eu ficarei de olho nessa situação, mas não é um atleta fácil. Quero saber se você concorda comigo ou discorda, deixa a sua opinião aqui, estou curioso para saber. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 41 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdo desse uruguaio aqui, ó, que está aparecendo aqui na tela, clica lá e dê uma olhada. Um novo técnico vai chegar no Cruzeiro, trouxe aqui desse argentino que está na mira, e o link aqui embaixo também das nossas redes sociais, Instagram, Twitter, tá tudo aqui para vocês. Valeu!